E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tranquilinho? Eu não sei que horário vocês estão aí assistindo a gente. Imagino eu que seja à noite, que é o horário que eu vou botar esse vídeo para rodar aqui no YouTube. Sendo assim, para vocês que estiverem assistindo, eu desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que vocês estejam aí confortáveis para assistir o início da segunda parte anual do Giro de Campanhas de RPG aqui no canal. Eu estava de férias no mês de julho. Todo mundo merece um tempinho para descansar, botar a mente de molho, porque se a gente ficar nessa piração 12 meses no ano, não tem como, a gente quebra. A gente tem que ter um momento para relaxar. E hoje a gente está retornando, só que tivemos que ajustar horários e tivemos que fazer gravação. Não deu para juntar todo mundo à noite, então não teremos hoje, já aviso quem normalmente vem aqui para ver aquela atualização que eu faço das campanhas no final, não terá no vídeo hoje porque, naturalmente, vocês estão vendo aqui essa luz gigantesca da minha janela, eu não ainda estou de dia, eu geralmente faço atualização à noite, e aí deixo lá e mando o PDF na comunidade do WhatsApp para quem quiser receber as informações. Então, quem veio por aqui já sabe, não vou ficar retendo você, você pode depois olhar. Mas, se você está vindo aqui, você vai acompanhar mais uma campanha que começou nesses últimos dias, que inclusive já está quase fazendo 100% da meta base. Mas antes que a gente possa falar dele, deixa eu dar aqui o espaço para a galera que está comigo se apresentar. Primeiro eu vou chamar aquele que, porra, me fez um carinho maravilhoso. Serei grato eternamente por esse cara. Malen, meu querido, apresente-se aí, diga quem é você na fila do pão. Fala, Raga. Fala, pessoal. Aqui é o Malen. Eu sou organizador do Encontro D30 aqui em Brasília e outras iniciativas, né? Entre elas, a Candango RPG, né? Que é um braço da Candango Geek, que é uma... como é que eu posso falar? É como se fosse uma comunidade que organiza, um grupo que organiza eventos geeks com o propósito de fomentar os empreendedores de pequeno e médio porte que não são lojistas aqui de Brasília, da cultura geek. Então, a gente geralmente faz uma feirinha geek que chama ilustradores, quadrinistas e empreendedores, né? E aí, da Candango Geek surgiu o braço da Candango RPG, que é o braço da gente que é focado no mundo do RPG, que é o que a gente gosta. E aí a gente tem os produtos que a gente vende, os produtos que são licenciados, e agora temos uma parceria maravilhosa com o Guilherme da Retropunk, que estamos trazendo um RPG que o Phil, que daqui a pouco vai se apresentar, esse maluco, viu no Japão, e aí trouxe a ideia para a gente tentar trazer para o Brasil. E é isso aí. Olha só, o Malen jogou responsabilidade nas costas de cada um de vocês. Dito isso, eu vou dar a oportunidade para vocês se defenderem. Guilherme, te defende aí, cara. Isso é uma mentira descarada. Eu fui obrigado a entrar nisso. Eu nem sabia o que era, só falava, você vai lançar isso aqui, tá? Eu falei, tá, cara, desculpa, eu faço isso. Foi assim, tá? A base de chantagem emocional. Ameaça. Ameaça e chantagem emocional. Não, tô brincando, tô brincando. Eu fico muito feliz, o Ricardo é um parceiro da Retropunk há anos. Tipo, sei lá, a Retropunk fez 16 anos esse ano, em maio, desculpe. Eu acho que o Ricardo tá com a gente, sei lá, desde 2012, Desde o 2013. começo, né? Desde o começo. Não, mas inclusive revendendo os produtos da Sim, Retropunk sim, há um bom exatamente. Aqui em tempo, né? Brasília, com certeza. Então a gente sempre teve um relacionamento muito próximo, né? Eu e o Ricardo. Pô, teve um evento, eu fui em 2012, 2013, ele me chamou para ir num evento em Brasília, me recebeu na casa dele, pô, foi uma família dele maravilhosa. Então, eu fico muito feliz em estar participando dessa iniciativa que tanto ele como o Phil, trouxeram para o Brasil, né? Na verdade, eu sou só a ferramenta, tá? Sou só a ferramenta. Dito isso, agora vamos ao outro para se defender, porque olha, enquanto que um está se declarando ferramenta, o outro foi dito aqui por ele que era a mente maligna por esse jogo estar aqui. Exatamente. Phil, te defende aí, mano.
E aí, galera, tudo bom? É assim, não. Todo mundo aí falou que não falou verdades, né? Sobre mim, sobre como é que aconteceu as coisas. Mas sou o Felipe, né? Conhecido como Fio, né? Eu tô aí ajudando o pessoal, sou muito entusiasta de muita coisa, né? Acaba que atrapalha um pouco, porque sou muito pilhado em muitas coisas. E a outra metade é da Cananga RPG, lembre-se disso. Esse outro melhor do RPG, eu conheci o E da Malen, Cananga. eu conheci ele, na verdade, nos eventos que ele realizava aqui em Brasília, D30, né? Então, o primeiro livro que eu comprei de RPG com ele foi do Mouse Guard da Retropunk, né? Então foi assim, foi a partir daí que eu comecei a gastar dinheiro com o Guilherme, ajudar a pagar a Ah, cerveja dele. aí, é, apagar a cerveja é algo importante. Pagar a cerveja Importante. dele, né? E o Malen, eu acho que ele funciona muito como um hub de pessoas, né? Eu acho que ele é uma pessoa ali que concentra muita gente legal, muita gente bacana em volta dele, né? E é sempre bom estar com ele por perto. Conheci o Guilherme, conheci uma galera muito boa, assim, uma galera muito legal, né? No entanto, que ontem o Guilherme deu uma canetada no grupo, depois a gente conversa sobre isso, né? Sobre a questão dos RPGs. E realmente aquilo ali foi gênio, assim, foi uma parada que realmente muito boa. Mas o Nobinobi, né? Ele veio porque aconteceu, tive uma oportunidade meio maluca de viajar pro Japão, né? Porque minha esposa foi demitida, a gente pegou a rescisão de contrato dela e foi pra lá. E falei, cara, vou dar uma olhada nas lojas de RPG daqui. Fui lá, o primeiro jogo que eu bati o olho que eu queria, que eu ia comprar, ia ser o Nobinobi, que é Steampunk, né? Que é um outro título aí que, se tudo der certo, a gente vai trazer ele pro Brasil. Dei uma olhada nele, fui em outra loja, não tinha mais, só tinha o Espada, né? Acabei comprando, trouxe pro Brasil. E como eu faço aula de japonês, né? Eu sentei com o meu professor, a gente foi ler o manual, foi ver como é que jogava. E eu vi que o jogo era maravilhoso, né? Era um jogo que realmente estava faltando, eu acho que no Brasil, esse tipo de jogo, né? Um jogo mais de entrada, mais focado para o público que é mais otaku, que não conhece tanto de RPG, que quer entrar, achei uma porta de entrada maravilhosa. Mostrei pro Ricardo, o Mali topou, a gente mostrou pro Guilherme topou, e estamos hoje aqui, né? Com 79% da campanha aí. Muito bom. Então, bora agora matar a curiosidade de quem já está aqui conosco nesses primeiros minutos de bate-papo. Vamos mostrar aqui a página no Catarse da campanha de Nobinobi RPG. Olha só aqui, vocês podem conferir. Tá aí a página do Catarse. Quem estiver nos assistindo aqui na descrição do vídeo já tem o link para vocês clicarem e irem lá dar uma olhada em todo o conteúdo que nós vamos naturalmente mostrar aqui, mas se você tiver já curiosidade, só clicar lá e dar uma conferida. Tá aqui, ó. Nobinobi RPG por Takashi Kono. Cara, Phil, mano do céu, tu foste lá pro outro lado do mundo para descobrir esse jogo, cara. Foi. Isso quer dizer que ele não estava assim tão acessível em meios digitais na internet? Então, a gente tem um ponto que, assim, o público japonês de RPG, ele é muito físico ainda, né? Eles não têm muita cultura do PDF, né? Então, eles jogam bastante nas lojinhas específicas, em cafés, né? Então, acaba que, para adquirir esse material, além da barreira linguística, tem essa barreira do físico, né? Mas, e o Kono, né, que é o artista que desenhou, ele tem vários outros trabalhos em outras áreas editoras, né? Por exemplo, tem um trabalho dele muito bonito no Sword World. Ele criou uma caixa básica que só tem a arte dele, é uma coisa maravilhosa. E ele desenvolveu esse jogo, né, essa proposta de RPG, justamente porque, estava vendo até uma entrevista dele, porque tinha essa dificuldade das pessoas entrarem no hobby. Porque geralmente, por exemplo, para entrar no hobby, assim, a gente é uma geração um pouco anterior, né, acho que todo mundo está na mesma faixa de idade, a gente está acostumado com o livrão do GURPS, terceira edição, aquela capa preta, com o D&D 3.5, alguns com a D&D, 3 livros, né? Aí agora, assim, no Brasil, tô vendo bastante, tô vendo muito jogo menor, né? A gente tem os leitos de panfleto, aí a gente tem o Power Up do Guilherme, que é muito bom. Então, assim, eu queria, quando eu fui ver lá, fui pesquisar, tinha muito livro pequeno, né? E esse jogo me bateu o olho justamente por causa disso, porque ele ser muito pequeno, as regras, você consegue explicar as regras em 5 minutos, 10 minutos, entanto que a gente fez um piloto dele em alguns eventos. Veio uma galera, jogou a primeira vez, quis jogar a segunda vez não precisava nem explicar as regras. Eles mesmos estavam explicando as regras para as pessoas que estavam iniciando. Então, assim, ele é um jogo muito simples, né? E foi paixão à primeira vista, assim, né? E
eu vou falando com as pessoas, né? E vou mostrando para as pessoas, eu, o Ricardo, o Guilherme, vou mostrando as pessoas vão ficando maravilhadas pela simplicidade, né? E pela arte também, né, disso. Eu tenho que concordar contigo, Phil. E essa questão dos jogos mais simples não é só uma questão para quem está entrando, até para quem já está há algum tempo jogando RPG. Todo mundo que me acompanha sabe que eu sou muito fã dos jogos do Mundo das Trevas. Só que hoje o Mundo das Trevas está num patamar que ele está longe de ser um jogo simples de ser compreendido. Requer leitura e um pouco de partidas para você pegar a manha do jogo. E aí, para quem está iniciando, ou para quem não tem tempo para ficar compreendendo as mecânicas, fica punk. E aí, naturalmente, a Retropunk está trazendo aqui. Olha só essa jogada, gostei. Aí a Retropunk está trazendo, em conjunto com vocês dois, a Nobinobi RPG. Eu achei interessantíssimo, eu estava mais cedo dando uma olhada na página da campanha, e eu achei interessantíssima a proposta. Mas antes, bora dar uma olhada aqui. Vamos descer aqui. Foi dito que tem tanto o Nobinobi RPG Espada, quanto magia. Ou seja, temos 2 jogos. A campanha, então, não é só de um, é na realidade de 2. É isso mesmo, Guilherme? Isso mesmo, são 2. É porque assim, o Nobinobi é um jogo que ele é intercambiável. Então você pode, apesar de cada caixa ser autocontida nela mesma, você pode misturar as cartas de outras caixas. Então, por exemplo, cada caixa tem o seu próprio lore, tá? Então você pode misturar todo o conteúdo de ambas as caixas para ter ainda mais opções de jogo, mais opções de introdução, mais opções de cena, mais opções de cartas de luz e trevas, mais opções de clímax. Né? Então, a vantagem dele é justamente essa, dá para você brincar bastante. E quando você junta as 2 caixas, por exemplo, cara, é difícil você ter repetição. E isso acaba dando mais vida, né? Mais longevidade para o jogo, né? Gostei disso. Isso é muito legal, rapaz. E o bacana é que, naturalmente, quando se tem essa palavra espada e magia, a gente já tem meio que na mente já separando características de personagens, mas que, como o Guilherme acabou de falar, dá para se misturar e fazer um Paranauê bem interessante. Pô, legal isso. Agora, Malen, eu vou te jogar na fogueira, mano. Manda. Eu vi ainda agora, deixa eu ver aqui qual foi o número, que tem um monte de personagem em cada uma dessas caixas. Eu acho que foi 16, não é isso, Malen? São 16. São 8 cartas ao todo, mas todas as cartas elas são frente e verso. Então são 16 personagens. O que muitas pessoas assim acharam bem interessante lá no DOF e elogiaram, que é do tipo assim, quando você escolhe um personagem, você bloqueia a escolha do personagem que está de trás para o outro jogador. Então ele acaba bloqueando também a opção. Então, por exemplo, eu gosto muito de uma classe que é o Mestre das Feras, que é o cara que tem controle sobre cães e gatos. E aí, do outro lado dessa carta do Mestre das Feras, eu tenho a Demônia. Então, se alguém pegou a Demônia, eu não consigo jogar com o Mestre das Feras. Se eu pego o Mestre das Feras, alguém não joga com a Demônia. Então, isso é interessante também. E assim, são 16 personagens. E aí a gente tá falando 16 personagens em cada caixa, né? E aí todo personagem, que isso foi outra coisa também, o pessoal perguntava muito lá no DOF, quando a gente tava fazendo a apresentação, mas cadê a ficha de personagem? Eu entregava a carta e falou, tá aqui sua ficha. Aí o cara, como assim? Eu falei, tem três características a sua ficha. Você tem poder, técnica e uma habilidade. Aí o poder e técnica é algo que você sempre vai usar, não. Você pode usar ou não nas rolagens de cena, né, de resolução de cena, e a habilidade é algo que você pode usar, talvez só na sua vez quando você for protagonista, ou dependendo da habilidade, você pode usar como coadjuvante para ajudar o protagonista a brilhar no momento dele. Né? Porque, como eu estava falando lá no DOF, apresentei para todo mundo, o Nobinobi é uma experiência de RPG numa caixinha. Né? Por quê? Porque você não vai só jogar, você também vai narrar. Você vai ver os 2 lados da mesa. Você vai ser mestre e você vai ser protagonista. Né? E quando você não for protagonista nem mestre, você é coadjuvante. Né? Então, o pessoal gostou muito. Peguei muita gente lá no DOF que do tipo do mundo de board game, do mundo de card game. Teve gente que do tipo assim, grupo misto,
o namorado jogava RPG, a namorada não jogava, ou a namorada jogava, o namorado não jogava, e assim, saíram todos encantados com a facilidade do jogo, né? Porque abriu a caixinha, escolheu os personagens, e em 5 minutos você começa a jogar. Boa, É muito rápido. boa. E, Fio, eu vou aproveitar essa deixa que o Marlin jogou pra gente, porque, ó, como a gente tá vendo aqui na tela, quem não se deu o trabalho de observar com calma a proposta do jogo vai achar, isso aqui é card game. Só que eu, lendo aqui com calma, tenho alguns textos explicativos aqui, que tem a oportunidade de quem estiver jogando tomar uma resolução narrativista do jogo. Conta aí pra gente essa nuance. Tá mudo. Tá mutado, viu? Libera o microfone. Perdão, senhores. Como o Ricardo estava falando, continuando o que ele estava falando, né? O Nominobi, ele acaba trabalhando que todo mundo vai mestrar pelo menos uma vez. Né? 3 vezes, no caso, se for a partida completa, né? Como é que funciona a questão das cenas? Porque no RPG japonês, eles trabalham com algumas nuances diferentes do nosso acostumado aqui no Ocidente, né? Geralmente a gente joga RPG muito por encontro, né? A gente tá no ponto A, vai pro ponto B, tem alguns encontros ali para resolver aquilo, chegou no ponto B, resolvemos aquilo. No Japão, principalmente no Nominobi, é por cena. Então a gente abre uma cena, trabalhamos essa cena, a cena se resolveu, a gente fecha a cena e vai abrir uma outra. Como se fosse um capítulo de um mangá, um capítulo de anime. Né? Então eles trabalham muito com essa questão. Nas cutscenes no Nominobi, a gente tem 2 tipos de resolução. Tem um teste. Quem vai realizar o teste geralmente é o protagonista, mas todo mundo que está jogando vai ajudar. E a gente tem os testes roleplay. Geralmente, no teste roleplay, a gente tem 2 tipos de resolução, né? Tanto quanto os coadjuvantes vão votar entre eles para ver se foi solucionado ou não essa cena, como o mestre. Também tem algumas cartas que o mestre vai falar, não, realmente foi muito bom. Né? Tem uma muito boa que a gente pega, que geralmente ela sempre cai nos testes. Ela sempre cai nos meus testes, não sei porquê. Ela me persegue, essa carta. Que é o da escola. Eu não vou lembrar o nome do título, mas eu lembro o que ela faz. Você, o personagem, tem que se infiltrar dentro de uma escola e não ser reconhecido. Que tá na cena que ele abriu, tá aqui, ó. Estudante aqui, ó, estudante disfarçado. Então, assim, as outras pessoas que vão votar em você para ver se você convenceu ou não. Então, assim, tá vendo? Persegue até aqui. A capa. Então ela é maravilhosa. A gente tem uma carta de clímax, que é o grande baile, por exemplo, que as personagens vão ter que dançar. Então eles vão chamar outros NPCs, e é um teste roleplay, não é um teste de lance de dados. E isso é muito legal, né? Porque assim, acaba que você joga a responsabilidade, né, também para o personagem principal. Né? Os coadjuvantes estão ali também para ajudar, então eles estão interagindo bastante na cena. E é isso que eu achei maravilhoso dele, né? Porque a gente tem esses 2 tipos de testes. E, assim, uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que vai mostrar depois, a gente também vai ter cartas em branco. Para as pessoas poderem criar cenas, criarem as coisas dela. E, assim, isso que é maravilhoso, né? Aí outra coisa também que a gente não falou, acho que vale a pena falar, que no manual, dá para baixar o manual já, a gente tem uma versão solo. Então dá para você jogar sozinho. Interessante. Entendeu? Então dá pra você jogar sozinho. E na solo, a gente tem a opção de você escrever, como se fosse um diáriozinho. Você vai escrevendo a sua aventura. Fazer um journaling. Isso. Exatamente. Bem legal. Pô, muito, muito mesmo. Agora vamos olhar aqui as recompensas. Olha só que interessante. Temos o espadas, temos o magia, ou seja, dá para obter separado, né? Tem o conjunto. Não? Ou é tudo junto? Não, tem um conjunto, é isso mesmo. Tá. Tem ele ou separados ou combo dos 2. Perfeito. Ou seja, fica a gosto se a pessoa quer pegar só um ou outro, ou os 2 juntos. E temos aqui metas, olha só. Olha, isso aqui é legal. Gente, eu esqueci de mostrar isso lá no início, mas é bom mostrar. A campanha já está quase batendo. Começou o quê? Foi no sábado ou na sexta? Na sexta. Na sexta-feira. E já está com quase 80%. E ainda faltam 28 dias. Tá aí uma previsão ótima, viu? Logo, logo vai bater a meta base e aí vai começar a rolar aqui as metas extras. Deixa eu baixar aqui. Aí temos deixa eu ver, cartas de mestre protagonista de ambas as caixas. E aí tem introdução em branco, que o Phil falou mais cedo.
cena em branco, luz em branco, trevas em branco, ou seja, amplia a possibilidade de cenas para o jogo, não ficar só naquilo que está dentro das cartas já escritas. Aí eu me viro agora para o Guilherme. Guilherme, meu querido, recentemente você e o outro Guilherme da Jambô anunciaram a união de parcerias de distribuição dos jogos da Retropunk. E eu fiquei curioso, como ficaria toda essa logística, porque afinal de contas são caixas, né? O nosso frete brasileiro não é amigável quando foge dessa versão de livro. Como é que você está pensando, junto com a Jambô, o envio desses jogos para quem apoiar o projeto? Então, eu vou dizer que isso aqui é um card game, não é um RPG, tá? É um card game que emula o RPG, então, mas ele é um card game. Nesse sentido, a parceria que a Retropunk tem com a Jambô até este momento é referente apenas aos RPGs da editora. Então, todo o processo de logística ficará a cargo da Retropunk. Assim, cara, o Brasil é foda, não tem muita escapatória, principalmente o pessoal do Nordeste, que sofre demais com custo de frete. Norte também, viu? Cara, mas sabe que eu falo, as pessoas não acreditam, mas é mais barato mandar um livro pro meio da floresta amazônica do que para uma capital do Nordeste, sabia? Jura? Não sabia não, isso eu tô descobrindo agora. Cara, pra você ter uma ideia, se eu mandar um mesmo livro, uma caixa do Deadlands, que é uma caixa, a caixa do Deadlands tem o quê? Uns 3,5 kg. Se eu mandar para Belém, onde você mora, tu vai pagar, sei lá, R$70. O cara do Nordeste, da capital do Nordeste, vai pagar 120. Nossa! Tá? Então, o cara do Nordeste paga muito mais caro em frete do que qualquer outra região do Brasil. Caramba! Por isso que eu falo, é mais barato eu mandar pro meio da floresta amazônica do que para Fortaleza, que é uma cidade turística. Sabe? E isso é muito louco, é muito louco. É muito louco mesmo. Tá? A gente, claro, não sei te dizer quanto vai custar. Como é um jogo de cartas, provavelmente vai ter que ser via PAC, então a gente estima que para o Nordeste fica em torno dos R$40, R$50 o frete, porque os jogos não são pesados, né? Sim. Só que, como sempre, a gente vai trabalhar para tentar minimizar financeiramente o máximo, assim, né? Para que todo mundo possa ter acesso aos jogos. Top, não, assim, fico feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz que aqui a nossa situação não é tão ruim quanto eu achava que fosse, comparado com os nossos amigos do Nordeste. Mas triste porque os meus amigos do Nordeste vão ter que desembolsar um pouco mais para adquirir o jogo. Mas olha, Mari, eu já estou convencido, mas daqui mais alguns dias eu vou fazer meu apoio também, viu? Legal. Aproveita que até o dia 7 tem promoção, hein? Que você vai pagar um pouquinho mais barato. Que é isso que tá aqui na tela, né? Isso foi um pedido do pessoal. O pessoal fez o pedido pro Guilherme, pra gente e tudo, pra galera que recebe dia 5, dia 6. Aí a gente botou essa promoção. Estendeu, né? Estendeu a promoção dele, na verdade, até o dia 7/8. Né? Então, até o 7/8, o combo é R$ 249,90 e o individual é R$ 129,90, né? E depois tem os preços novos, R$ 149,90 e R$ 279,90. E tem um item na parte das recompensas no lado direito, que o Guilherme colocou, que é uma opção para lojistas também agora. Então, se você for descendo aí eu acho que tem isso aí. Lá no final. Clica em ver 10 recompensas. Aí, ó. Aqui, ó. Lojista. Chegou, tá aqui, ó. Nobinobi RPG Espada Lojista. Então são 6 unidades por R$ 475. Boa. Da individual, né? Ou o combo por R$ 600. 4 unidades. Muito bom, muito bom. O que a gente quer ver é assim, a galera jogando Nobinobi. Né? E eu sei que, por exemplo, o programa vai ser lançado mais tarde. Então, assim, quem tiver qualquer dúvida, pode botar nos comentários que a gente vai olhar, vai responder, né? Boa. Essa quinta-feira, antes da gente começar o financiamento, o Didi Braguinha me chamou para participar do podcast Cérebro,
que tá até aí o videozinho da gente jogando lá para baixo. Tá aí, ó. Jogou ele, o Mustafa e a Babs, que são 2 queridos amigos aqui de Brasília também. Jogamos nós 3 uma partidinha mais rápida do Nobi Nobi. Então, quem tiver curiosidade, pô, mas como é que funciona isso? E quiser ver uma partida bem louca, pode assistir aí a Jornada Inesperada do Cérebro, que vai se divertir pra caramba. Muito bom, muito bom. Pô, legal, cara. Eu não tava prestando atenção nisso, isso passei batido. E aí eu já fico mais animado, porque de fato meu cartão vira no dia 6. E aí eu já consigo fazer o apoio. Muito Então, bom. muita gente ontem encontrou eu e o Phil num evento e aí falou, cara, eu tô só esperando o cartão virar para dar meu apoio. Então, assim, eu acredito que dia 7, dia 5, já vai começar a ter uns apoios mais constantes de novo, que é quando vira o cartão, quando a galera recebe salário e tudo mais, né? Não, e não é só como recebe salário. Para quem não está se tocando, estamos há praticamente quase um mês depois do DOF. Sim, Quem foi no DOF vendeu a alma, tá? Eu estou eu sou uma dessas pessoas. O meu cartão tá tão abarrotado de compras que eu tô olhando assim, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar isso? E aí imagina eu ter que fazer esse apoio e o cartão ainda não ter virado. Uhum. Não, foi auspicioso ter colocado essa data. Porque eu estou interessadíssimo. Por que eu estou interessadíssimo? Tem várias pessoas aqui em Belém que geralmente me perguntam, e aí, Raga, o que é esse tal do RPG? Uhum. Imagino eu que vocês que estão aqui comigo já vão ter passado por isso várias vezes. Por isso que eu digo que o espaço do RPG ele ainda tem muito espaço para ser explorado no Brasil. Por que eu digo isso? Tem uma comunidade grande de pessoas que tem um perfil que vai gostar, só que ainda não conhece. Só que Sim. esse espaço entre que vai gostar e ainda não conhece, pode ficar muito grande se você não trouxer a ferramenta adequada. Exatamente. E o Nobi Nobi pode ser uma ferramenta adequada para isso, tal como vocês já disseram mais cedo. E aí, eu vou agora, pegando essa deixa, eu vou pedir para cada um de vocês 3, na perspectiva de vocês, dizer o quão Nobi Nobi pode ser assim bacana para você apresentar esse tal do RPG para as pessoas. Quem começa é o Mali. O quão bacana ele pode ser. Eu acho que o primeiro ponto que eu falaria, como ele é um RPG, como ele é uma caixinha de RPG, né, um jogo de 10 anos ou mais, ele é bem acessível a todas as faixas etárias, né? Então, a gente fala de 10 anos ou mais, mas até mesmo com menos de 10, dependendo da criança, já dá para ter uma desenvoltura. Ela tem que ter o hábito da leitura e tudo, mas assim, é um RPG que incentiva a criatividade, incentiva uma sociabilização saudável, porque assim, o pessoal no início joga um pouco travado, né, nessa parte, principalmente quando você é mestre. A pessoa que nunca foi, ela passa aquela experiência travada, mas na segunda rodada ela já tá que nem pinto no lixo, tá solta, já tocando tocando o caos. Então, eu botaria esses 2 pontos. Muito bom. E tu, Phil? Então, além desse ponto, que eu tive essa experiência, né, de narrar para crianças menores de 10 anos, né, no Nobi. Tive que tirar uma cartinha ali ou outra, né, mas eram crianças já alfabetizadas, em torno ali de seus 7, 8 anos, e foi uma experiência muito interessante, foi bem legal, assim. E o ponto que eu acho que o Nobi Nobi é ótimo para isso, para apresentar, é justamente por isso, porque ele não tem muitas características, né, do que a gente está acostumado de RPG, como o Marlon falou mais cedo, da ficha, né? Você não tem aquela ficha gigantesca. Então, é menos assustador, porque assim, você vai jogar vou falar do grande meme, né, do RPG. Você mostra uma ficha gigante para uma pessoa que nunca jogou, você vai mostrar uma ficha de vampiros para quem nunca jogou, é um monte de bolinha. O Nobi Nobi não, o Nobi Nobi você tem 2 atributos, uma habilidade e um desenho muito bonito. Né? E tem uma coisa que eu tava comentando, até com o Thiago Marinho, da Secular, que assim, a gente tem muita coisa pro cara que curte RPG e é otaku, né? Então, tipo assim, tem vários sistemas e tudo mais. Mas a gente não tem algo, tirando o Power Up também, fazendo deixa aí do Power Up, que eu tô relendo aí, tô achando maravilhoso. Tirando isso, o Nobi é muito disso, né? Então, a pessoa vai olhar primeiro o desenho, vai ver os desenhos ali meio chibi, tá ligado? Lembra um pouco Ragnarok online, lembra algumas coisinhas assim. Ela vai olhar o desenho e vai ser atraída pelo desenho. Eu acho que
ele tem esse atrativo justamente por isso, né? Porque ele é, estético, visualmente falando, ele é mais acolhedor, eu acho. Né? Uhum. Hum, Eu acho ele mais acolhedor e, assim, como eu falei, e o Ricardo falou, ele é adaptável, né? Então, você tira 3, 4 cartas ali, você consegue narrar para uma criança de 8 anos tranquilamente. maravilha. É essa a É. característica que eu quero dele. E tu, Guilherme, o que tu podes falar? Cara, assim, eu acho que o Ricardo e o Phil falaram, acho que é um dos núcleos do que faz o Nobi Nobi interessante, a acessibilidade, tá? Só que assim, como é que eu posso explicar? O Nobi Nobi, ele rompe com alguns paradigmas que a gente tem no RPG tradicional, beleza? Quando a gente pensa em RPG, a gente tem duas vertentes hoje, que é o gameista e o narrativista. Gameista, muita mecânica, muito crunch, muito isso, muito aquilo, muita rolagem de dado para tudo. Cara. Narrativista, aquele lance mais, vamos para a história, tem rolagem de dados e tal. Nesse sentido, no Bidumbi é muito mais segue muito mais a linha narrativista do RPG tradicional. Porém, novamente, ele não é um RPG, ele é um card game. E ele acerta justamente por facilitar entender o RPG não como um jogo cheio de mecânica ou coisa e tal, mas assim como um exercício criativo. Uhum. Tá? Ele rompe, ele quebra, ele não mostra claramente, olha, você não precisa de tantas mecânicas para fazer o jogo fluir. Como o Phil falou, pô, tem 3 regras, ou você joga, faz uma rolagem de dados de poder ou técnica, ou você faz a resolução da cena através de um desafio de interpretação. Pronto, é isso. Então, assim, ele trabalha muito mais a criatividade. Aí, neste sentido, e eu não discordo que o RPG tradicional, com ficha de personagem, manual de 100 e poucas páginas, né, também não faz isso. Mas ele foca muito mais na questão teatral. Tipo, cara, você está numa mesa, você está criando uma história, você está exercendo a tua criatividade, você está exercendo a tua oralidade, você está exercendo o teu poder construtivo imediato. Não, que o RPG tradicional não faça isso, tá? Porém, se você pensar aí, como o Phil falou, cara, é muito rápido você colocar na mesa, em 10 minutos você já está jogando com as pessoas, em uma rodada as pessoas já conseguem gerenciar o jogo sozinho, sem a intervenção de outra pessoa, de um monitor ou qualquer coisa e tal. Ele é uma ferramenta educacional muito, muito complexa, muito, muito poderosa. Sim. E aí entra a questão, cara, eu sou da opinião, tá? Que todo RPG pode ser jogado com criança dadas as devidas intervenções. Alterações na questão da narrativa gráfica, etc e tal. Só que no Binobi, ele dá... Só que quando no RPG tradicional, você ainda está preso a certos conjuntos de regras, tá? O Nobinobi não. Ele é muito livre. Então você pode pegar uma criança e deixar ela naquele universo que ela criou, que ela vive, imaginário dela, cara, ela consegue criar coisas maravilhosas sem ficar ligada a um conjunto de regras, ficar limitada ao conjunto de regras. Então, nesse sentido, cara, eu já falei para os japoneses, cara, eu tenho vontade de fazer um jogo educacional usando o Nobinomi, sabe? Porque o Nobinomi permite isso. Cara, você poderia tratar sobre diversos assuntos. Sim. Porque você, através das cartas do Nobinobi, quando bem elaboradas, bem planejadas, você consegue colocar camadas, cara. Camadas. E essas camadas, elas vão buscar uma resposta, uma reação diferente de uma criança, de um adolescente. Enfim. Então, cara, o Nobinomi é um negócio louco, tá ligado? É muito bom. É muito bom mesmo. Eu fiquei surpreendido com o jogo, sabe? Então, eu acho que no Binobi é isso, cara.
ele vai muito além do que ele se propõe. Maravilha. Então, aproveitando isso, esses 3 conjuntos de falas que, porra, faz a gente querer pegar aqui o cartão e ficar jogando na tela. Me dá logo esse jogo. Me dá logo esse jogo. Até porque, como o Guilherme falou ainda agora da questão educacional, eu sou professor de uma faculdade privada e já fui procurado por pessoas da instituição me propondo da gente estabelecer um núcleo de jogos que possam levar algum viés educacional dentro da faculdade. Eu só falei pra gente, só me dê um tempinho de eu terminar meu doutorado para poder... Desculpas. Você faz o quê de noite? Eu dou aula. A madrugada tá aí para você vivenciar ela, cara. Ficar dormindo, verdade. perdendo tempo. Mas olha, o Nobinobi, já estou vendo que ele vai ser uma ferramenta útil para mim, para esse caminho que está me propondo fazer. Dito isso, eu quero aproveitar uma fala lá no início do Phil, porque, Phil, tu disseste que tu estava procurando o Cyberpunk, mas só encontrou espadas. Então quer dizer que tem muito mais opções aí pela frente? Tá sem Tá botado de novo, Phil. Desculpe, senhores, aqui. No Japão, a gente acaba que temos 4 jogos, né? A gente tem o Espada e Magia, né, que saiu no segundo. A gente tem o Cyberpunk, que foi o primeiro jogo. Desculpa. O Steampunk, que foi o primeiro jogo. E a gente tem o Tio-Ho, né? Acabou que quando ele foi licenciado, né, na Inglaterra, França já, né? E tem a versão italiana também. A italiana foi a primeira, né? A italiana foi a primeira. Da italiana lançou só o Espada e Magia. Né? Na Inglaterra e França, eles lançaram 6 títulos. Eles pegaram o Tio-Ho, destrincharam o Tio-Ho, né? Criaram o Thriller e o Ho. Aí eles trouxeram também o Steampunk e eles desenvolveram o Cyberpunk lá. Né? Então eles acabam tendo 6 títulos. E como o Guilherme falou, né? A gente, provavelmente, aí, se tudo der certo, ele vai começar a trabalhar se os planetas se alinharem e tudo mais der certo, nas próprias versões do Nobinobi da Retropunk, né? Mas futuramente, mas os planos que a gente tem é trazer todos os jogos japoneses também para o Brasil. Cara, então, o Steampunk é maravilhoso, assim, é muito bom. O de terror, eu acabei, já vi ele, né? Não cheguei a jogar, não cheguei a adquirir, mas eu vi ele já. O Cyberpunk parece ser bem legal também. O Cyberpunk eles desenvolveram muito legal, muito bom. E a gente tem esses títulos aí, então a gente depende muito dessa campanha. Que vai dar certo, não é nem se vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo para trazer os títulos, né? Falta pouquinho para bater meta base. Exatamente. Então, assim, acho que a linha Nobinobi tá bem... já tá bem definida, assim, do que a gente pensa no futuro, né? E tudo mais dela. Sim. Agora, tu jogaste o Guilherme na fogueira, porque eu me virei para ele. Guilherme, mano do céu. A Retropunk no passado fez uma parada que eu achei fantástica quando lançou o Fiasco, e a Retropunk disponibilizou cenários brasileiros pra gente jogar Fiasco. Que, inclusive, cara, que jogão. Vocês que estiverem nos escutando, Fiasco é um dos melhores jogos que vocês podem ter de experiência nas suas vidas de pessoas jogadoras de RPG. Se deem esse prazer. Mas voltando para o Nobinobi. Cara, o Phil falou que é possível de criar algumas versões brasileiras. Conta aí pra gente. Assim, cara, isso depende muito também da autorização do pessoal japonês. Isso. A gente já tem autorização para fazer algumas cartas por jogo, então depois das metas extras de cartas em branco, nós provavelmente vamos colocar algumas cartas originais feitas por nós. E a gente já tem planejado, pelo menos é o que eu falei, meu interesse, são... Vou usar o nome de concurso de desenvolvimento de cartas originais, onde a gente vai chamar de expansões da comunidade. Então, a gente vai fazer concursos para o pessoal escrever cartas de introdução, cartas de cena, cartas de luz, trevas, clímax, personagens. A gente vai selecionar as melhores e vai fazer pequenos pacotes. Então, dentro disso, a gente pretende comissionar o próprio Takashi
as próprias ilustrações do autor, né, do Takashi Kono, para ilustrar essas cartas, né? Então a gente tem ideias bem legais pro Nobindomi. Porque assim, e por que a gente quer apostar no Nobindomi? Tá? Por que a Retropunk apostou no Nobindomi? Não estou entrando nessa só porque o Malins é meu amigo, ele trouxe o Phil, enfim, ou porque o Nobindomi é um jogo bom e isso. Não, cara, é porque assim, eu tô há 16 anos nesse rolê, cara. Eu comecei numa época que os livros eram baratos. Ó, a primeira edição do Rastro de Cthulhu que eu lancei custava R$70, cara, era capa dura, colorida. É. Hoje eu não consigo lançar um livro por menos de 200 pila, cara. Sabe? Tipo, cara, por mais que eu ache o livro grande, bonito, colorido, super legal, e eu gosto de fazer isso, cara, os livros são caros. Estão muito caros. E a gente está numa fase que está rolando muito lançamento simultâneo. Muito relacionamento, sabe? Isso, por um lado, de quem veio de uma pessoa, eu que venho da geração Xerox, do começo dos anos 90, acho maravilhoso, porque é um acesso a RPG que eu nunca tive antes, quando eu comecei, né? Então, quem está começando, olha a estante, que nem foi um rapaz ontem, não, sexta-feira, na loja da Retropunk, ele olhou aquilo e todos os jogos que tinham, jogos da Retropunk, jogos da Secular, da Jambô, da New Order, enfim, o rapaz ficou louco com as opções. Isso é legal, ver que quando você vai começar a jogar RPG, você tem várias opções. Só que ao mesmo tempo me preocupa, porque, cara, tem tanta coisa para jogar e a galera não tem grana para comprar tudo. A gente está vendendo para os mesmos caras. Então, sei lá, da comunidade de 1D10 da Retropunk, 1D6 está inserido na comunidade que compra da Tria, que compra da New Order, que compra da Jambô, que compra da Secular. Então a gente está vendendo para os mesmos caras. E muitas vezes esses caras compram e deixam o livro na estante. Não jogam. Às vezes nem lê. Só dá uma folhada. Então, assim, não tá jogando. Não tá consumindo. Ele tá comprando, mas não tá consumindo realmente o jogo. E a gente tá ficando velho. Veja, eu jogo RPG há mais de 30 anos, cara. Tipo, eu vou continuar jogando RPG enquanto eu conseguir jogar e tiver gente para jogar comigo. Mas eu jogo RPG há mais de 30 anos, cara. Então, assim, eu faço parte da geração que tá ficando velha. É a geração que tá... eu faço parte da geração, da principal parte da geração que movimenta o mercado com a compra de RPG. Só que eu falo, eu não consigo comprar um livro de R$200. Eu penso 10 vezes se aquele livro vai ver mesa. Hoje eu mal compro o livro porque, cara, não vai ver mesa. Não, e a questão do espaço. Eu já estou enfrentando essa dificuldade. Então, assim, então, eu tenho falado isso há muito tempo já. Cara, a gente tem que ter livros mais baratos. A gente tem que ter livros para moleques que ganham, sei lá, mesada dos seus avós. O Éder, que trabalhou com gente uma vez, falou isso. Pô, a gente tinha que ter livro para o moleque que ganha 50 pila de mesada do avô. Aí dentro, e isso é uma coisa que moldou muito o meu pensamento autoral, tá? O Power Up veio disso. Não apenas da vontade de escrever alguma coisa, que depois de 16 anos editando livro de outras pessoas, passei a ter essa vontade de desenvolver coisa autoral, de me superar como autor, não apenas como editor, mas também ao mesmo tempo de falar, cara, a gente tem que ter livros baratos, livros, tipo, sabe? E o Nobinobee é isso. É um jogo que não é barato, porque ele vai custar R$129, R$149, entre aspas, não é barato. Porém, ele é um jogo familiar, onde a família inteira pode jogar. E a ideia aqui é um produto para trazer novos jogadores para o hobby. Para fazer a transição entre, cara, eu nunca joguei RPG, não quero ler um livro de 200, 300 páginas para aprender RPG, não preciso sair correndo atrás de pessoas que tenham pelo menos o mesmo interesse para jogar, de conhecer RPG, né? Entrar, ter esse acesso, esse primeiro contato com o RPG, com a questão do criar a história colaborativamente, para aí sim passar para um RPG tradicional.
com um livro de regras, com mais informações, com personagens customizados, enfim, daí do RPG que como a gente já conhece há tanto tempo. Então, Nobi vem para isso, tá? Para entrar e falar, cara, ó, quer aprender a jogar RPG? Você não precisa começar com um livro de 300 páginas. Comece com isso daqui, porque isso vai te moldar a entender como é que você cria uma cena. Vai te preparar para você narrar um jogo para outras pessoas. Porque quando ele chega e fala, olha, aqui todo mundo joga e todo mundo narra. Tu vai ser obrigado a narrar, tu vai ser obrigado a criar on the fly a coisa, sabe? Então, para mim, Nobi é importante para Retropunk nesta busca de trazer novos jogadores para o hobby. Perfeito. Eu divaguei pra caramba, posso ter soado muito vago ou muito desconexo, isso é normal, mas dane-se, problema é de vocês. Boa, não, mas tranquilo. Aí agora, encaminhando para o final, eu vou dar aqui oportunidade para cada um dos três fazer suas considerações finais sobre a campanha do Nobi RPG, dizer por que vale a pena você que está aqui nos assistindo considerar a possibilidade de apoiar o projeto e dizer um até logo. E quem começa é o responsável por estarmos aqui reunidos, que é o Malen. Aproveitando o gancho que o Guilherme falou, eu falo isso desde... inclusive no podcast lá do Cérebro, o Assassin's Creed do Brancalônia foram pro DOF. E aí, num bate-papo com o Studart, lá no estúdio, no DOF mesmo, um deles revelou que ele usou o Nobi, né? Ele falou do Nobi, falou, não sei se vocês conhecem, o Nobi RPG, é um RPG numa caixinha japonês e tudo, que foi trazido para o idioma inglês. E no caso, ele pegou pelo italiano, né? E aí ele disse que usou o Nobi para introduzir os filhos mais novos no universo do RPG. Então é exatamente o ponto que o Guilherme falou, né? Então ele é uma introdução para o mundo do RPG. Ele traz, como eu falei, ele unifica, o Guilherme falou bem. O Guilherme disse que não é um RPG, realmente ele é um card game. Ele é um card game, ele é um story-driven game, porque você tem as cartinhas, e aí assim, o desenvolvimento da história das cartas vai depender do que cada um quiser. Pode ser algo mais humorístico, pode ser algo mais sério, pode ser algo leve, pode ser algo um pouquinho mais pesado. Vai do caráter de cada um. Você tem o prompt para você desenvolver a partir dali como é que você vai trabalhar, né? Quando o filme apresentou o Nobi, a primeira coisa que eu pensei foi o que você falou, Raga. Fiasco. Foi a primeira coisa que eu pensei. Sabe, um fiasco mais leve, né? Então, foi a primeira coisa que eu pensei. E assim, eu adoro RPG narrativo. Eu já falei isso para você, assim, é o meu estilo de RPG favorito, né? E que alguns não caracterizam 100% como RPG, porque é muito mais um bate-papo, um desenvolvimento de criatividade e tudo, né? Que é o Fiasco, é o Dread, é o Alice's Missing, né? São jogos que têm esse viés, e é o que mais me atrai, a parte do role dentro do universo do Play, né? O Play é apenas um acessóriozinho, mas o role é mais interessante. Então, assim, o ponto, eu acho que é isso, o Nobi ele atrai muito esse público para conhecer o mundo do RPG, e provavelmente o que você acaba vendo uma vez que você sentar no papel de mestre, você vai pensar, esse negócio é para mim, esse negócio não é para mim, eu gostei de fazer isso, não gostei de fazer isso. E se você tomar realmente gosto por aquilo, com certeza você vai ir para um caminho de pegar outros livros de sistemas que você goste, que você aprecie o cenário, para você poder fazer as suas próprias mesas aí já mesmo como narrador de uma mesa tradicional de RPG. Eu acho que seria muito esse ponto mesmo. Então, meu ponto é por esse caminho. Muito bom. E você, Fio, o que você diz? Então, além dos pontos que foram ditos aí, né? Uma coisa que a gente acaba esquecendo um pouco também, que eu já usei o Nobi dessa maneira, foi para jogando RPG com o pessoal, sempre tem um atrasadinho, sempre tem aquele que vai demorar 1 hora para chegar. Cara, Nobi ele é perfeito para esse esquenta também, né?
Ele é perfeito para esse esquema. Cara, estamos esperando pra jogar. Vamos aqui, ó, rapidinho. Chegou, a gente termina. Porque ele é tão rápido, é tão fácil, que você não tem essa preparação, você não tem essa carga da preparação. Outro ponto também que o Malen pontuou também, só pra gente dar aquela consideração final, é que tira um pouco dessa mística que fica em volta do mestre. Né? Então, porque, tipo assim, a gente que é do hobby sabe que tem uma falta de mestre, né? Então, tipo assim, no mercado, a galera tem medo, não é nenhuma falta, tem medo de mestrar. Eu acho que o nome do Billy ajuda muito a quebrar essa barreira do mestrar, assim, sabe? Tipo, cara, será que eu consigo? Será que é pra mim? Será que... Cara, você consegue. Entendeu? É aquela história, né? Todo mundo sabe contar história. E todo mundo sabe ouvir história. E o Nobi é pra isso. É pra quem sabe contar história e pra quem sabe ouvir história. Então, tem essa chama também do... E é quase um party game, né? Você pode estar em reunião também com os amiguinhos, não é só pra introduzir a galera, né? E não é só pro intervalo de um RPG outro. Cara, você tá gente boa em casa. Ah, pega aqui, vamos jogar rapidinho. Cara, o jogo, assim, na caixa, ele fala de meia hora a 1 hora de jogo, né? Então, assim, gente, é rapidinho, assim. Então, assim, ele é muito bom para introduzir pessoas no hobby, mas também para quem já é veterano e não tá afim de uma carga gigantesca, uma coisa rápida para se contrair, também ele é perfeito para isso, gente. Positivo. E quem fecha a roda é o Guilherme. Ah, cara, é um jogo maneiro, cara. Só por isso já vale, cara. Sabe? É assim, eu acho que se a gente pensar novamente, a questão do RPG tradicional é um RPG com uma carga, queira ou não queira, de estudo. Você precisa estudar. Não é só você abre o livro, você tem que ler, você tem que planejar sessão, você tem que planejar oponentes, você tem que planejar desafios, enfim. Aí o jogo desenrola apenas de acordo com a resposta dos jogadores. Aí você tá sentado na mesa, aí os caras estão tomando uma cerveja, os caras ficam loucos, tipo eu. E o Nobi simplifica. Ele fala, cara, isso aqui é para se divertir, não é para ter estresse. Então, assim, aí como o Phil falou, ele é um par que é um exercício também. Isso é bom dele. É um exercício. Porque você pode querer fazer histórias mais densas, como histórias mais divertidas. Aí vai do grupo, vai do que cada um quer. E eu acho que isso é importante. A diversão. Tudo tem que ser divertido. O RPG tem que ser divertido. Se não é divertido o RPG, não tem graça para ninguém, cara. Você, como mestre, se você não se diverte com a sessão que você está narrando, cara, não funcionou. O RPG tá errado aí. Tem alguma coisa errada. É teu grupo, é os personagens, é a história, é o jogo, é o sistema, é o gênio, sei lá, cara. Mas tá errado. Então todo mundo tem que se divertir, inclusive o mestre. Então Nobi é isso, cara. É diversão pura e de excelente qualidade. Muito bom. Então tá aí Nobi RPG, uma campanha que já está com quase 80% de arrecadação da Metabase. Então vejam aí, se animem que esse projeto logo, logo estará viabilizado, financiado e já caminhando para as metas extras. Importante, tá? O jogo já está totalmente editado, já está traduzido, editado, aprovado pelos japoneses. Agora estamos só na última etapa de revisão das cartas do Magia. Isso. Fechou o financiamento, ele vai para a gráfica, a gente vai importar os dados e pronto, acabou, e daí é entregar. Coisa linda. Esse é o plano, tá? Esse é o plano. Boa, então isso quer dizer que final do ano, antes do final do ano, já fecho jogando com ele. Na verdade, o limite para nós aqui é novembro, né? Mas eu quero tentar entregar antes. Boa! Notícia excelente essa. E aí, nós vamos agora chegando ao final desse bate-papo aqui. Como dito lá no início, não terá as atualizações das campanhas, mas você que está assistindo agora, o arquivo já vai estar disponível para vocês entrarem na minha comunidade no WhatsApp e pegar lá o arquivo PDF que eu vou disparar mais ou menos ali por volta das 9, 10 horas, que é o tempo de quem quiser entrar na comunidade, entrar e pegar o arquivo. Dito isso, agora agradeço a oportunidade de estar aqui novamente com o Guilherme e com o Mali e pela primeira vez com o Phil. Espero que mais vezes você venha aqui, Phil, para divulgar o seu trabalho junto com a galera da Candango. E aí, convido vocês três para fazer a despedida tradicional aqui do canal.
peço para que vocês, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Liga. Lilica.